Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre expressões numéricas envolvendo todas as operações no conjunto dos números naturais. Bom, até agora nós já estudamos as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada exata, ok? Então nós já vimos todas essas operações. E o que acontece quando eu tenho uma expressão numérica que pode aparecer de tudo, né? Pode aparecer adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz. Qual que eu resolvo primeiro? Como que eu faço? Eu desespero? Não, vamos com calma que é bem simples, tá bom? Basta a gente seguir essas regrinhas aqui, tá? Então veja, quais são as regras, né, para resolução ou para obtenção do valor de uma expressão numérica que pode conter diversas operações. Tá? Então vejamos, a primeira regra, a gente dá preferência para potências e raízes. A gente resolve as potências e as raízes na ordem em que elas aparecem, ok? Isso a gente faz em primeiro lugar. Depois, o que a gente faz? A gente faz as multiplicações e as divisões. Nós efetuamos essas operações na ordem em que elas aparecem, ok? Então primeiro, potências e raízes. Segundo, multiplicação e divisão. Posteriormente, a gente faz as adições e subtrações na ordem que aparece, ok? Sempre lembrando que a prioridade é dos parênteses, depois colchetes e, por último, chaves. Tudo bem? Então, se você segue isso, você não vai errar, ok? Então, vejamos exemplos, tá? Vamos trabalhar com exemplos. Primeira expressão numérica. Aí você tem uma estrutura matemática que envolve números, no caso aqui naturais, e operações entre esses números. Tudo bem? Então vejamos, aqui eu não tenho parênteses, nem colchetes, nem chaves, tá bom? Então, eu não preciso me preocupar aqui com essa observação. Eu vou olhar apenas para essas três regrinhas aqui, ok? Então vejamos. Primeiro, eu tenho que dar preferência para potências e raízes. Bom, aqui eu tenho uma raiz, eu não tenho potências aqui, né? Eu tenho raiz. Então, primeiro eu resolvo a raiz, depois a multiplicação, né? Porque eu não tenho divisão aqui, e por último, né? A subtração e a soma. Ok? Então vamos lá, devagarzinho, olha. 2 vezes, qual é a raiz quadrada de 9? 3, né? Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Muito bem. Então, 2 vezes 3, ok? Menos 6 mais 1, certo? Bom, agora eu não tenho mais raiz, muito menos potência. Mas eu tenho a multiplicação. Então, primeiro eu faço a multiplicação. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3, 6, e repito o resto. Menos 6 mais 1. E por último, eu faço adição e subtração na ordem que aparecem. Quem que apareceu primeiro aqui? A subtração, né? Então eu faço ela primeiro. 6 menos 6, 0. Tá? Então 0 mais 1 é igual a 1. Okay? Então o valor dessa expressão numérica é 1. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Próximo exemplo, olha. Eu tenho raiz de 16 mais raiz quadrada de 25 dividido por 5. Tá? Então veja, aqui novamente eu tenho raízes, tá? E no caso aqui divisão e soma. Então primeiro as raízes, depois a divisão e por último a soma, ok? Então vamos lá. Qual é a raiz quadrada do número 16? 4, não é? Por quê? Porque 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, é igual a 16. Então raiz quadrada de 16 é 4. Mais, qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é igual a 5, não é? Porque 5 vezes 5, 25. Repito, dividido por 5. Bom, agora eu tenho uma expressão numérica que possui uma soma e uma divisão. Qual eu resolvo primeiro? Divisão, tá? Depois que eu faço a soma. Então vamos lá. 4 mais. Quanto é 5 dividido por 5? Por exemplo, você tem 5 balas e você vai dar uma balinha para cada pessoa, para 5 pessoas. Quantas balinhas cada um vai receber? Apenas uma, né? Então, 5 dividido por 5, 1. E quanto que é 4 mais 1?
5. Okay? Então, o valor dessa expressão numérica aqui ó, é igual a 5. Tá bom? Vejamos agora uma outra expressão numérica. Essa é já um pouquinho mais elaborada. Não é? Então, quando a gente olha para uma expressão numérica, gente, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é para o seguinte fato. Essa expressão possui parênteses, colchetes ou chaves? Se ela possui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com esses elementos. Tá? Resolver as operações que estão delimitadas por esses elementos. Então vamos lá. Aqui eu tenho chaves, 5 ao quadrado menos, abre o colchete, abriu parênteses, 5 mais 3 vezes 2, fechou, colchete, menos 1 ao quadrado, chaves vezes 5. Tem bastante coisa, Mas a primeira coisa que eu tenho que resolver é o quê? O parênteses, tá bom? Então eu vou trabalhar primeiro com parênteses e depois com o restante, beleza? Então vamos lá. Eu vou repetir tudo, tá bom? 5 ao quadrado, tá? Lembrando que primeiro parênteses, ok? Depois eu dou prioridade. Por que eu não resolvo o 5 ao quadrado primeiro? Porque ele está nas chaves. Primeiro tudo aqui, tá? Então vamos repetindo devagarzinho, tá bom? Menos, abrir o colchete. Quanto que é 5 mais 3? 5 mais 3, 8. Então 8, posso já tirar o parênteses de uma vez, porque o 8 é o resultado, 5 mais 3, 8, vezes 2, fecha o colchete, ok? Então 8 é o resultado aqui, ó. Menos 1 ao quadrado, fechou as chaves, vezes 5. Ok? Então, continuando, vou repetir. Abriu chaves, 5 ao quadrado, menos. Vou resolver o colchete agora, tá bom? Quanto é 8 vezes 2? 8 vezes 2, 16. Então, retiro o colchete e coloco o resultado. Menos 1 ao quadrado, multiplica por 5. Ok? Bom, agora sim, eu vou resolver dentro das chaves. Qual é a prioridade aqui? As potências. Tá? Então vamos lá. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Muito bem. Então, vou repetir chaves. Eu tenho 25 menos 16 menos. Quanto é 1 ao quadrado? 1 vezes 1 dá 1. Vezes 5. Ok? Agora sim eu vou efetuar a subtração aqui, ó. Vamos fazer direto? Olha só, quanto é 25 menos 16? 25 menos 16 é igual a 9. Muito bem. E quanto é 9 menos 1? 9 menos 1, 8. Tá? Então o resultado aqui das chaves é o número 8. E eu repito aqui, ó, vezes 5. E quanto é 8 vezes 5? 40. Ok? Então esse foi um exemplo de expressão numérica, que a gente conseguiu resolver aplicando as regrinhas aqui, tá bom? Vejamos mais um exemplo. Então eu tenho essa expressão numérica, veja que novamente a gente tem parênteses, colchete, chaves, potência, raiz, então vamos resolver aqui. Como eu falei anteriormente, prioridade é de parênteses, colchetes e chaves, tá? E depois a gente vai trabalhando com potências, raiz, multiplicação, divisão, adição e subtração. Okay? Então vamos lá. Vou fazer aqui. Vou repetir até chegar no parênteses. Tá? Então 3 vezes, abriu colchetes, 8 menos, abre parênteses. Quanto é raiz de 25? Dentro do parênteses eu tenho uma raiz e uma adição. Então a primeira coisa que eu faço é a raiz. Tá? Então raiz de 25 é 5. 5 mais 1. Dividido por 2, fecha colchete, dividido por 5, fecha chaves ao cubo, tá? Então, elevado a 3, ok? Então, ainda continuo com parênteses, tá? Então, vamos resolver parênteses agora. Repete tudo. 8 menos. Quanto é 5 mais 1? 5 mais 1, 6, tá? Então, 6, tiro parênteses, dividido por 2, ok? Fecha colchete, dividido por 5 ao cubo, ok? Bom, não tenho mais parênteses. Vou resolver agora dentro do colchete.
Dentro do colchete eu tenho uma subtração e uma divisão. Qual eu faço primeiro? A divisão, né? Então, vamos lá de novo. 3 vezes. Abre colchetes. 8 menos. Quanto é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2, 3. Fechou. Dividido por 5 ao cubo. Tá? Continuando. Vou resolver agora dentro do colchete. 3 vezes. Quanto é 8 menos 3? 8 menos 3, 5. 3 vezes 5, dividido por 5 ao cubo. Ok? Bom, então 8 menos 3 é 5. Então 3 vezes 5 dividido por 5 ao cubo. Agora sim eu vou resolver dentro das chaves. Então eu faço multiplicação e divisão na ordem que aparece. Tá? Então apareceu a multiplicação primeiro, vai ela primeiro. Tá? Então vamos lá. 3 vezes 5, 15. Então eu tenho 15 dividido por 5, ok? Ao cubo. Quanto é 15 dividido por 5? 15 dividido por 5, 3, né? Então 3 ao cubo. Agora que vem. Quanto é 3 ao cubo? Ao cubo, se vocês se lembram, né? Potência 3, né? Então é 3 vezes 3 vezes 3, lembra? Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Lembra que a potenciação é uma escrita simplificada de uma multiplicação em que os fatores são iguais, ok? Então vamos lá. Eu tenho 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, ok? Então, o valor dessa expressão numérica aqui em cima é 27, ok? Então, gente, pratiquem bastante, resolvam, tá? Muitas expressões numéricas, utilizem essas regrinhas aqui que não tem erro, beleza? Até a próxima aula.